tua presença vou me derramar e declarar que é santo. Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez, quem está falando aqui é o irmãozito da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E vocês que acessam o meu canal, o canal no YouTube, tanto evangélicos como não evangélicos, que vem acompanhando, e principalmente aqueles que ainda não se inscreveram, pode se inscrever colocando o dedinho no sininho do lado direito, e em cima colocar todo, e do lado esquerdo colocar o dedinho no like. Pode fazer os comentários que quiser também, onde está escrito aí os comentários. E hoje, irmãozito, aqui de Limoeiro, eu não sou pastor como muitos pensam, sou um seminarista, fiz 3 anos estudando a palavra de Deus, mas minha vontade é de levar a palavra do Senhor, né? Evangelizar os que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Amém? E hoje eu vou trazer uma palavra sobre José do Egito. E para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão de número 246, que tem como título Vem Agora, que nos diz assim: Venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Crendo nele, ficai salvo, vem, ó vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Deus não quer que tu te percas, vem, ó vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Cristo pode sim salvar-te, vem, ó vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. O Senhor não te rejeita, vem, ó vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te, vem, ó vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Amém. Amados irmãos e queridos ouvintes, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do 1º, que nos diz assim: José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então ele disseram, seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam,
por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. No capítulo de Gênesis, capítulo 37, até o versículo 11, que nosso Deus nos abençoe. Amados irmãos, queridos ouvintes, eu vou trazer uma história simplificada da história de José do Egito. É uma das histórias mais lindas e mais belas escrito no Novo Testamento, no Velho Testamento, ali no capítulo de Gênesis, o capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, que fala toda a trajetória de Jacó, seu pai ali, e das suas famílias, até a venda de José do Egito, quando ele tinha 17 anos. Então, eu vou trazer essa história em 6 etapas. E os irmãos que estão me ouvindo, que vocês possam abrir suas Bíblias aí em Gênesis capítulo 37, a partir do 37, e acompanhar a palavra do irmão Zito, aqui da cidade do Limoeiro, estado de Pernambuco, que eu vou trazer em 6 etapas, simplificando toda a trajetória de José do Egito. A primeira etapa é: José é o filho preferido de Jacó. Está escrito no capítulo 37, versículo 3. Porque era filho da sua velhice e da mulher que ele mais amava, que foi Raquel, que logo no parto de seu irmão Benjamim veio a falecer. No capítulo 37, versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. O seu pai mandou fazer uma túnica de várias cores e ele comandava sobre o trabalho de cada irmão, que apacentava ovelhas. José tinha que dar o relatório diário das ovelhas ao seu pai. E ai dos seus irmãos mais velhos, por parte de pai, começaram a odiá-lo, inclusive Rubens, né? E eu acredito que era o filho primogênito mais velho do pai dele. Isso é como nos dias de hoje. Tem certos pais e certas mães que têm alguma preferência por algum filho ou por alguma filha, e se esses tiverem irmãos ou irmãs, vão logo dizendo: olha aí, o queridinho da mamãe ou o queridinho do papai, na maneira de falar. Vai causando um certo desconforto no termo de ciúmes ou até mesmo de inveja nos dias de hoje das famílias, não é? Quando um pai prefere mais um filho, ou tem um aconchego mais com o filho, ou a mãe mais com o filho ou com a filha. Tendo outros filhos, esses filhos vão criando um certo ciúme. E isso não é bom. É bom que os pais tratem todos os filhos e filhas por igualdade, mostrando a palavra de Deus, que é correto, diante dos olhos do Senhor, que está no mais alto dos céus, e criando seus filhos e filhas no seu temor. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, José do Egito tinha um dom dado por Deus de decifrar sonhos, né? José do Egito tem esse dom. Está escrito no capítulo 37, versículo 7, que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava
e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Já no capítulo 40, do versículo 8 até o 13, José interpretava os sonhos do padeiro Mó e do copeiro Mó de Faraó. No capítulo 41, do versículo 1 ao 25, ou do capítulo 41, do versículo 25 até o 30, José interpreta os dois sonhos de Faraó, quando ele já tinha saído da prisão, no caso. Então ele aqui, na segunda etapa, José do Egito, ele tinha o dom de decifrar os sonhos, porque Deus dava esse dom dele interpretar os sonhos que ele sonhava e que os outros sonhavam também. É um dom que Deus dava a José, porque tudo que José fazia perante Deus, Deus prosperava perante os seus olhos e perante a sua vida. Nos dias de hoje, sonhamos mais com coisas materiais, como obter um carro, uma casa, uma fazenda, ter diploma de exercer uma função de médico, de juiz de direito, engenheiro civil e etc. A gente tem esses sonhos, mas são sonhos materiais, não é? Que a gente coloca para que possamos alcançar uma meta, mas não sonhos que são decifrados, ou sonhos que a gente pode discernir diante de Deus, que é sonhos espirituais, não sonhos materiais ou carnais. Aí, esquecemos de ter um dom espiritual para ajudar o próximo, ou seja, o seu semelhante. Se Deus nos der um dom de decifrar um sonho, ou de levar uma oração ao irmão, fazer uma oração, e Deus mandar uma cura através do Espírito Santo e através dele, porque Deus é o médico dos médicos, e ele tem o controle de tudo lá no alto dos céus. O nosso Deus, ele é fiel perante todos os seus servos, desde que nós façamos a sua vontade, cresçamos na sua palavra, no seu entendimento das suas santas escrituras e no seu temor, principalmente, e também respeitando e obedecendo os seus mandamentos, suas leis e seus estatutos, que está escrito nas santas escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Terceira etapa, a inveja dos irmãos de José. Os seus irmãos, por parte de pai, por causa de ciúme e inveja, venderam seu irmão para uma caravana de ismaelitas. Tinha apenas 17 anos de idade. Isso está escrito no capítulo 37 e o versículo 25. Aí nós vemos a maldade dos irmãos de José. Quando o pai mandou ele procurar eles, que eles estavam distantes, não sei se foi em Siquém, lá, e ele encontrou os irmãos. E os irmãos arquitetaram um plano para matar José do Egito. E tirar sua túnica, mataram um cabrito, colocaram sangue para levar diante do pai, dizendo que uma besta fera tinha comido seu irmão. E eles venderam seu irmão uma caravana de midianitas, como aqui diz. Então, José foi vendido como escravo, e foi vendido e foi levado ao Egito. No capítulo de Êxodo, capítulo 20, o versículo 17, fala dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem um boi, nem um jumento, nem coisa alguma, de ninguém. Então, a gente não pode cobiçar nada do que é dos outros, como está escrito isso aqui. Nós devemos só pensar em trabalhar, ganhar o pão com o sol do nosso rosto, como está escrito no Salmo, se não me engano, 128, que é o Salmo da família, um dos Salmos da família, que é o Salmo 127 e o 128,
que a gente tem que ganhar um pouco o sol do nosso rosto, porque bem irá diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira etapa, o sentimento de inveja nos traz ódio e rancor, tristeza, amargura e é prejudicial para si próprio, como para com o seu próximo, seja parentes ou amigos, ou até mesmo entre irmãos da igreja. Então é isso. Sentimento de inveja que às vezes nós temos com o próximo pode afetar a nossa casa, nossa família, nossos irmãos, na igreja, né? Porque tem inveja do outro, que isso não deveria ter, por causa de um cargo, por causa de outra coisa, não é? Porque o irmão está prosperando mais do que o outro. Mas a gente não pode ter inveja. A gente, como diz na palavra, né? Deus abençoa aquele que quer tanto ímpio como também crente. E, como está escrito, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, como está escrito no Novo Testamento, palavras de Jesus. A quarta etapa. Em todo lugar que José do Egito trabalhou, e em tudo em que suas mãos tocavam, era abençoado. Que Deus era abençoado, porque Deus e ele prosperava. Deus fazia por onde ele prosperar. Desde a casa de Potifar, quando ele foi vendido lá no Egito, pela caravana de midianitas a Potifar, que o comprou como escravo das mãos, como eu disse, dos midianitas, do capítulo 39, do versículo 1 ao 5, na prisão, depois, quando ele foi para a prisão, quando a esposa de Potifar o tentou por várias vezes, e José era um homem garboso e bonito, e ele não cedeu à tentação da mulher de Potifar. Por isso, que era uma das oportunidades que estava sozinha na casa, ela queria José de qualquer jeito para que José a tomasse e a deitasse com ela. Mas José temia a Deus em primeiro lugar e respeitava também o seu patrão ou o seu dono, que era Potifar, porque Potifar colocou tudo que era dele, a casa dele, tudo que era dele nas mãos de José, e tudo que José tocava sobre Potifar, tantas plantações dentro da sua casa, tudo Potifar prosperava, porque Deus fazia como José prosperar, porque José era um homem de Deus, um escolhido por Deus, um homem temente a Deus sob todos os sentidos. E aqui está dizendo ainda que na prisão, no capítulo 39, do versículo 20 do capítulo 39, do versículo 20 até o versículo 23. E diante da face de Faraó, como eu disse, ele esteve pela primeira vez, para que ele sabiamente fosse lá para decifrar os sonhos de Faraó. E estava com ele, Deus estava com ele em toda a sua trajetória da sua vida, desde a idade de 17 anos. Quando ele veio comparecer diante da face de Faraó, José já tinha 30 anos, o qual ele decifrou os sonhos do copeiro Mó e do padeiro Mó lá na prisão, dizendo que o padeiro Mó iria morrer enforcado com um cesto de pães e manjares, onde as aves do céu iriam comer ele e ele ia ficar pendurado, e o copeiro Mó, o faraó ia restituir o seu cargo e ele daria o cálice com vinho na mão do faraó. Mas José disse a ele, a esse copeiro, quando tu estiveres lá na casa de Faraó, lembra de mim, diz que tem um hebreu preso aqui na prisão, e injustamente, e que gostaria de voltar para onde seu pai estava. Aí foram passados ainda 2 anos para que esse copeiro viesse se lembrar de José. Foi quando o faraó sonhou os 2 sonhos, os sonhos das 7 vacas magras, 7 vacas gordas,
das 7 espigas de milho mirradas e das 7 espigas de milho cheias, que as mirradas engolia as cheias e que as vacas magras engolia as gordas. Mas, na verdade, esses dois sonhos significavam um só, o qual José do Egito decifrara ali, né? E interpretara diante de Faraó. A quinta etapa, de provações e tentações, sempre glorificando o nome de Deus com zelo, temor e obediência. Chegou o dia em que Deus tocou no coração de Faraó e, através da interpretação dos sonhos de Faraó, Deus abre a porta que tanto José do Egito esperava. A bênção maior dada pelo nosso Deus. Realmente, Faraó o instituiu governador de todo o Egito, para a honra e glória do nosso Deus, através do seu servo tão fiel, corajoso e principalmente honrava o nome de Deus em todos os sentidos, tanto na parte carnal, mas também como na parte espiritual. Foi aí que José do Egito foi apresentado a Faraó, mandaram ele tomar banho, fazer a barba, cortaram todo o seu cabelo, e ali o Faraó já tinha reunido todos os magos, já tinha reunido todos os feiticeiros para decifrar o sonho, e ninguém conseguira decifrar esse sonho. E atormentava cada noite a Faraó. Até que José do Egito teve esse encontro com o Faraó. Após seus 30 anos de idade, já tinha 13 anos de sofrimento, que ele foi vendido com 17 anos, até ele já tinha 13 anos de sofrimento na terra do Egito. Mas Deus cuidou de José, desde a venda que seus irmãos venderam por 20 moedas de prata a caravana de midianitas, até a face de Faraó, o dia que ele compareceu, a face de Faraó para decifrar os sonhos. Foi onde o Faraó disse, porventura, aí José disse, o meu Senhor, meu Deus, está te dizendo, para que vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de seca da terra. Então, os 7 anos de inverno, que o Senhor possa plantar e colher todo o alimento e armazenar. E também criar aquedutos para armazenar águas, para que o povo não venha a perecer ou morrer de sede ou de fome. E você vai armazenar tudo isso na terra do Egito. Então, cabe o Senhor a ordenar vários homens e institui aí encarregados para fazer esse tipo de trabalho durante os 7 anos de fartura, que você venha a colher tudo que a terra do Egito venha plantar, e a água também que Deus vai mandar durante os 7 anos de inverno, né, com fartura, para que você possa juntar, que a fome vai ser muito grande depois dos 7 anos de fartura. São 7 anos de seca e de fome. E foi isso, e o Faraó viu que não tinha ninguém ali compatível, o qual José do Egito decifrara o sonho e disse qual maneira que Deus deveria, como o Faraó deveria fazer para juntar os alimentos e a água durante os 7 anos de fartura e de seca. Então, Faraó tirou o seu anel e colocou no anel de José do Egito e constituiu a José do Egito como governador de toda a terra do Egito. E ele disse que só o trono dele estava acima de José do Egito, mas abaixo do trono dele, toda pessoa do Egito ou do mundo tinha que render-se aos pés de José do Egito. Era a ordem do Faraó. Sexta etapa. Tudo isso tinha um propósito na vida de José do Egito, através do nosso Deus. Era através de José para salvar a geração do seu pai, Jacó, da fome, para ter uma continuação nas 12 tribos de Israel, para que o número dos descendentes das 12 tribos crescessem mais. E foram muitos, fecundos, porque ao sair do Egito, através
de Moisés, só homens, foram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Isso já foi após esse faraó, que era melhor do que o outro, porque o outro fez o povo de Deus cativo e escravo dele, né, de faraó, o qual Deus propôs a Moisés para ser o seu libertador e seu libertador daquele povo, o povo fosse libertado através de Moisés. E Moisés, junto com seu irmão Arão, foi para o Egito e ali foi passado tudo aquilo, né, para que aquele outro faraó deixasse o povo de Deus ir para o deserto para adorar a Deus, fazer um altar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas o coração do outro faraó era endurecido e Deus provou aquele faraó com 10 pragas e a última foi a última praga, que Moisés disse: se tu não deixares o meu povo, o povo de Deus, ir comigo, cada primogênito de cada egípcio irá perecer, inclusive o teu filho. E ele não deu ouvidos. Mandou que Moisés e Arão saíssem de dentro do palácio. E eles saíram. E sabemos que era muita gente, como estou dizendo aqui, já disse 600 mil homens, então eram muitas casas, muitos homens casados, né, para pintar todos os umbrais, todas as janelas e portas com o sangue do cordeiro e do cabrito, porque quando o anjo da morte viesse, após a 10ª praga do Egito, para matar a cada primogênito de cada Egito, quando visse o sangue na porta ali do cordeiro e do cabrito, o anjo da morte passaria direto. Esse sangue já significava o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, todo derramado lá na cruz do Calvário, para o resgate dos nossos pecados. Para o resgate do nosso pecado, como está escrito em Romanos, se não me engano, capítulo 6, versículo 23, que nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ao sair do Egito, através de Moisés, só homem, como disse, foi 600 mil, fora mulheres e crianças. José do Egito passou da humilhação à glória. José do Egito, ele viveu e passou 83 anos na terra do Egito. Porque quando ele chegou lá, ele tinha 17 anos. E José do Egito, ele veio a falecer, ele veio a morrer com 110 anos. Quer dizer que ele passou, desde o tempo que foi vendido até a sua morte, ele passou 83 anos na terra do Egito. E além disso tudo, ele foi com o faraó. Quando ele mandou chamar o seu pai, né, que os irmãos o reconheceram a primeira vez que foram comprar alimentos, José do Egito, eles se prostraram diante dos egípcios, seus irmãos, de joelho. Então prova que o sonho de José viria a tornar em realidade. Todos se inclinaram para José, sem saber que era seu irmão. E ele deixou um dos irmãos como prisioneiro e disse: vai e traz o teu irmão mais novo, Benjamim, e voltareis com ele. E, se quiseres, comprar alimento de novo e água para as vossas famílias. E, chegando lá, José do Egito falou para seu pai, que a primeira vez quando ele foi, e eles acharam uma coisa atônica assim, quando eles abriram os sacos, todas as moedas que eles foram comprar de prata, os saquinhos, estavam devolvidos dentro dos seus sacos, com os grãos. Quando eles abriram todos os sacos de frente do seu pai, eles ficaram pasmados, porque estava todo o dinheiro que seu pai tinha dado para comprar todos os alimentos. E ali estavam. E, inclusive, Jacó, que se chama Israel, ele ficou: pai, eu não mandei comprar, e por que vieram essas pratas? Por acaso vocês não entregaram o dinheiro, roubaram? Não, pai, a gente fez o que o Senhor mandou. Mas, até aí, passaram-se uns 2 anos e acabou a comida de novo. E eles voltaram. Mas Jacó, o seu pai, não queria deixar Benjamim ir com eles, porque era o filho mais novo, irmão de José. Era o único filho que, para Jacó, ele pensava que só tinha esse filho,
que tinha tido com a esposa que ele mais gostava. E que ela veio morrer, Raquel, que ela veio morrer no parto de Benjamim. Então, Jacó só tinha esses dois filhos por parte de Raquel, José do Egito e Benjamim. E então, mas seu pai não tinha alternativa. Mandou de novo seus irmãos com Benjamim lá pela segunda vez e chegaram ao Egito. Até aí José não tinha ainda relatado sua identidade como José do Egito, mas sim como o seu nome se chamava Zefanat Paneah, ou Zefanat Paneah. Foi o nome que o faraó colocou em José do Egito como governador. Esse foi o nome dado pelo faraó a José do Egito. Então jamais os irmãos dele pensavam que era José. E já tinha 17 anos a mais. Então, Jacó não teve alternativa. Mandou os filhos de novo, com mais o filho novo, Benjamim, e chegaram até o Egito pela segunda vez. Foi aí que José os reconheceram de novo, e José do Egito mandou trazer seu irmão que estava preso, o outro que ficou, e se juntaram todos, e José mandou que todos fossem tomar banho, fizeram uma ceia para cear, e José colocou os seus assentos conforme na casa do seu pai, cada um sentava ordenadamente, e eles estranharam isso. Engraçado, todos nós estamos sentados como na casa do nosso pai, e ali eles comeram e se fartaram. Foi quando José veio a se retratar e falar para eles, seus irmãos, a sua própria identidade, dizendo, porque José queria testá-lo. E ele, quando José disse que mandou colocar uma taça, a taça dele, o cálice dele que ele bebia vinho e a água dentro do saco de Benjamim, e queria deixar Benjamim, os irmãos surpreenderam José e intercederam por Benjamim. Não, você não vai ficar com ele, fique com algum de nós, me fique comigo, com qualquer um de nós, porque senão meu pai morrerá, perecerá, se esse filho não chegar até ele. Já fizemos um grande mal ao nosso irmão José, vendemos ele, dissemos ao nosso pai que ele foi morto por uma besta fera, e vendemos a caravana midianita. Foi aí que José não aguentou e caiu em pranto e chorou e disse, vocês não estão me reconhecendo? Eu sou o vosso irmão que vocês venderam como escravo, José do Egito, e Deus vos tentou, e Deus fez por onde ser dessa maneira. Eu não guardo mágoa de nenhum de vocês, nem ódio. Foi providência de Deus para que eu viesse para cá, para que a geração do nosso pai e a minha não viesse a perecer de fome na terra, mas sim a crescer e a proliferar, conforme Deus disse, crescer e multiplicai no mundo. Então foi isso que aconteceu. José perdoou todos os seus irmãos, o beijou, deu mantas para cada um, deu, se não me engano, 300 moedas de prata a Benjamim, para Benjamim fazer sua nova vida, e quem comeu mais foi Benjamim, uma porção dupla. Eles voltaram e foram dizer a Jacó, e foram com carros para trazer seu pai, aqueles carros de guerra, né, com carroça cheia de alimentos, e para trazer toda a sua família, toda a sua geração, a geração todinha de Israel ou de Jacó, para morar lá no Egito, porque José tinha mandado dizer aos irmãos, através de seu irmão, para o seu pai, que ainda ter 5 anos de fome, se não me engano, que só tinha passado 2 anos. E aí mandaram buscar a José do Egito e disseram ao seu pai que eles tinham mentido e tinha vendido José do Egito, e que José estava vivo e era governador do Egito. Seu pai não acreditou, e quando ele viu os carros de guerra lá no seu acampamento, ele veio que era verdade. Então, amados irmãos, quando Jacó chegou lá no Egito, né, ele chegou com a idade de 130 anos. E Jacó, ou Israel, que é o seu nome, o pai de José, veio a falecer com 147 anos. Ainda viveu 17 anos na terra do Egito. E ele pediu a José, botou a mão sobre a coxa,
quando José colocou a mão sobre a coxa dele, fez José jurar para que ele fosse enterrado na terra de Canaã, onde estavam enterrados os antepassados dele. E José fez a vontade do seu pai. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, essa é a história de José do Egito. De humilhação que ele passou a glória, a ser governador, porque Deus tinha e tem José do Egito como um servo próspero, obediente a ele, em todos os sentidos. Amados irmãos e queridos ouvintes, já pensou se aqui no Brasil tivesse em cada estado um José do Egito, como esse do Velho Testamento? O mundo não seria do jeito que está, irmãos. Seria totalmente diferente. Que José do Egito foi tentado e testado sobre todas as dificuldades, tanto nas provações como nas tentações, não é? E sabemos que ele venceu todas, porque ele tinha o nosso Deus que é fiel, o nosso Deus que é próspero, o nosso Deus que é tudo nas nossas vidas, que é longânimo e piedoso e misericordioso. E foi isso que o nosso Deus foi com José. Teve a misericórdia e fez prosperar. E toda a família de José do Egito, seu pai e seus irmãos, morou na melhor terra do Egito, chamada Gósen, e para outro de Kegoten. Mas todos ali prosperaram e fizeram ali das suas terras, suas moradias, no melhor da terra do Egito, que o faraó foi e deu. Que inclusive a Israel, ou Jacó, orou a faraó e abençoou a ele, por ele ter abençoado seu filho e toda a sua descendência. Essa é um pouco da história de José do Egito, amados irmãos. Um homem que foi vendido como escravo e teve a prioridade dada por Deus a ser governador do Egito, a tomar conta de todo mundo, a não ser faraó. Foi o segundo homem mais próspero e que mandava em toda a terra. Que o nosso Deus nos abençoe nessa tarde de hoje, dia 9 de dezembro de 2021. Essa é um relato dessa história tão bonita no livro de Gênesis, capítulo 37, até o capítulo de número 50, então, no Velho Testamento. É uma das belas histórias do Velho Testamento. Que nós possamos seguir o exemplo de José do Egito, né? Para com o nosso Deus e para com os nossos irmãos, tanto familiares, vizinhos, também com os nossos amigos no trabalho, principalmente os irmãos da igreja. E em casa não ter inveja de ninguém e jamais querer cobiçar o que é do próximo, porque Deus prospera e dá aquilo a quem Ele quer, da maneira que Ele quiser e quando Ele quiser e no seu entender, na sua santa hora. É como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 a 8. Há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo dos céus e da terra, e o tempo é de Deus, não nosso. Jamais, amados irmãos, queridos ouvintes, queira colocar o seu tempo na frente do tempo de Deus. Que o nosso Deus nos abençoe. E eu agradeço desde já essa palavra em nome de Deus e em nome do seu Filho amado, que está à sua destra, Jesus Cristo de Nazaré. E ainda deixa um versículo para todos, amados irmãos, que está escrito no Evangelho de João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Amém e amém.